Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre medida de ângulos, sobre as unidades que a gente utiliza para representar a medida de um ângulo. Certo? Então, olha só, quais são as unidades que a gente utiliza para representar a medida de um ângulo? Nós temos o grau, que é muito utilizado, né? Então, a gente vai falar das unidades. Então, temos o grau. O que é um grau? A gente pega a circunferência, né? Divide ela em 360 partes. Então, a gente pega a circunferência e divide ela em 360 partes iguais. Cada parte vai ser um grau. Ok? Essa é a ideia do grau. Lembrem que a gente tem os submúltiplos do grau, quando não chega a dar um grau. Então, os minutos e os segundos. A cada 60 minutos a gente tem um grau e a cada 60 segundos a gente tem um minuto, certo? Às vezes a gente vai ter ângulos aí que não são números inteiros, vai ter a parte decimal. Por exemplo, vamos por um exemplo aqui, ó. 30,5 graus. Que ângulo que é esse? Quer dizer que a gente tem 30 graus, 30 partes inteiras, mais 0,5 de um grau. Mas o que é 0,5 de um grau? É metade de um grau. Se um grau são 60 minutos, metade são 30 minutos. Seria essa a medida do ângulo. Essa seria o meu arco aí, certo? Agora vamos falar de outra unidade, grado. Olha só, essa unidade a gente não utiliza muito não, certo? Tanto é que tem apostilas, livros, sites que nem comentam muito sobre essa unidade. Qual que é a ideia? A ideia é você pegar a circunferência e dividi-la em 400 partes, tá? Cada parte vai ser um grado. Ok? Quem costuma utilizar a calculadora científica já deve ter observado que tem essas opções quando a gente vai trabalhar lá alguma relação trigonométrica na calculadora, calcular um seno, um cosseno, você pode configurar a sua calculadora para qual unidade você deseja, ok? Prestem atenção nisso. E temos a última unidade, que é o radiano. Essa sim é bastante utilizada. Trabalhos científicos, em livros, em exercícios, cai no vestibular, certo? Então, o radiano. O que vai ser um radiano? O que é um rad? Um radiano vai ser um arco da circunferência cujo comprimento é igual ao raio. Então, é um arco da circunferência de forma que o comprimento desse arco, gente, seja igual ao raio, tá? Cujo comprimento... Já vou explicar com um desenho, vai ficar mais fácil. É igual ao raio. Como assim? Vamos representar aqui um esboço de uma circunferência, centro O. Vou pegar dois pontos, né, sobre essa circunferência, ponto AB. Aqui eu tenho um arco, certo? Olha só, o raio dessa circunferência é R, vamos chamar de R. Se eu escolher um arco aqui de forma que o comprimento desse arco é igual ao raio, então pensa, quando eu falo comprimento aqui, eu tô falando do comprimento linear, tá? Então, esse arco AB, imagine que eu determinei esse arco AB de forma que o comprimento linear dele é igual ao raio. Ou seja, se eu pegasse esse arco aqui, ó, e colocasse um barbante sobre esse arco, esticasse e medisse, ele teria que ser do mesmo tamanho do raio da circunferência. Quando isso acontecer, quando eu determinar um arco sobre a circunferência, que o comprimento linear dele é do mesmo tamanho que o raio dessa circunferência,
certo? Então, esse ângulo aqui, ó, AOB, esse ângulo aqui, que tem a mesma medida que o arco, o ângulo AOB, ele vai valer exatamente 1 radiano, certo? Então, vamos lá, novamente. Eu determino um arco sobre a circunferência de forma que o comprimento linear desse arco tenha a mesma medida que o raio dessa circunferência. Quando eu faço isso, esse ângulo central, que é a mesma medida que o arco AB, quando eu falo medida do arco AB, eu já não estou mais falando de comprimento, tomem cuidado. A medida do arco é a abertura dele, é a mesma que do ângulo central. Então, o ângulo central AOB vale 1 radiano. Essa é a definição de ângulo em radiano. Com isso, a gente vai conseguir fazer uma relação entre radiano e grau, que são as unidades mais utilizadas. Então, agora a gente vai fazer a relação entre grau e radiano. Vamos retomar aqui um pouquinho. O que é um radiano mesmo? Um radiano é um arco que o seu comprimento linear é igual ao raio. Então, aqui é igual ao raio. Certo? Então, vamos lá. Um radiano é um arco cujo comprimento vale R, certo? Agora, vamos fazer uma analogia. Quantos radianos seria se eu considerasse a circunferência inteira? Olha só, a circunferência inteira, a gente sabe que o comprimento dela é 2πr. Então, o comprimento da circunferência inteira é 2πr. Lembra da fórmula do cachupiri, 2πr. Fazendo essa regra de 3, a gente vai chegar que R vezes X é igual a 2πr radianos. Posso simplificar o R. Eu chego que X é 2π radianos. O que eu concluí, então? Que quando eu considero a circunferência inteira, o arco da circunferência inteira, o valor em radianos do ângulo formado é 2π radianos. Só que olha só, em graus, quando eu considero a circunferência inteira, eu estou considerando 360 graus. Conclusão, 360 graus, olha só a conclusão, 360 graus equivale a 2π radianos. Vamos recapitular. Um radiano é um arco do tamanho do raio, R. X radianos, né? Eu quero saber quantos radianos tem o comprimento da circunferência toda, que a gente sabe que o comprimento da circunferência toda é 2πr. Então, um arco de comprimento R vale 1 radiano. Um arco de comprimento 2πr, que é a circunferência inteira, vale x radianos. Eu descobri que a circunferência inteira tem 2π radianos, ok? Só que em graus, a circunferência inteira são 360 graus. Então, a gente tem essa correspondência. Consequentemente, se a gente pegar metade de 360, a gente pega metade de 2π radianos, que são π radianos. Se eu pego a metade de 180, que é 90, então em radiano eu vou ter π sobre 2, certo? Então aqui a gente criou uma relação entre a unidade grau e a unidade radiano, ok? Então, para fechar a nossa aula, a gente vai fazer 2 exemplos, ok? Um para transformar de graus para radiano e o outro de radiano para graus. Certo? Olha só, de grau para radiano. Eu vou utilizar, até destaquei aqui, ó, a segunda relação conhecida. Eu sei já que 180 graus equivalem a π radianos. Então, você tem que utilizar uma das relações conhecidas, tá? Eu sempre utilizo essa. Então, eu quero saber quanto equivale 300 graus em radiano, x. É só resolver uma regra de 3, tá? Lembre, 180 graus é π radianos, o ângulo que você quer descobrir é x. Multiplicando o cruzado, 180x é igual a 300 π radianos.
simplifica, passa o 18 dividindo. A gente não costuma fazer a divisão, a gente costuma simplificar o máximo possível e representar na forma de fração mesmo, tá? Simplificando por 6 o numerador e o denominador, a gente vai ter 5/3 pi radianos. Não esqueçam da unidade, ok? Não esqueçam da unidade, para ficar claro que essa medida está representando a medida de um arco, ok? Não esqueçam disso. E aqui, transformando de radiano para grau, você nem precisa utilizar a regra de 3. Você vai substituir o π por 180 graus. Então, a gente vai ter 4 vezes 180 dividido por 9. Você pode multiplicar e depois dividir, ou dividir e depois multiplicar. 180 dividido por 9, 20 graus, vezes 4, 80 graus. Observem que a gente não substitui o π por 3,14, tá? Porque a gente quer transformar de radiano para graus, a gente vai trocar o π por 180. Esse π radiano está representando uma abertura e eu quero descobrir a medida dela, desse arco, em graus, ok? Então, basta saber isso. As unidades que a gente tem para medir um ângulo é radiano, grados e grau. Grados a gente não utiliza, então a gente fica com grau e radiano. A gente tem que saber transformar tanto de radiano para grau, como de grau para radiano. Aqui utiliza uma regra de 3. Para conferir, basta trocar o π por 180 e verificar se realmente dá 300. E aqui basta trocar o π por 180. Ok? Com isso a gente encerra a nossa aula sobre as unidades aí para a medida de um ângulo.